Mas por que 1960? E qual seria o conteúdo explosivo guardado no envelope? O poder é sempre perigoso. Ele atrai o pior e corrompe o melhor. O poder só é dado àqueles preparados para se diminuírem a fim de pegá-lo. Nós lutamos. É assim que ganhamos. E é assim que morremos. Vikings. De segunda a sexta, às 10 da noite, no History 2. Que Deus provavelmente sofreu mais do que qualquer outro homem. Cientistas e historiadores tentam sanar as dúvidas sobre o crime mais lembrado da história. Pontas do chicote causavam hematomas e queimaduras. A dor era insuportável. Nessa posição, realmente seria difícil de respirar. A morte de Jesus. Uma investigação médica. Sábado, 8 de abril, no History 2. Teria Michelangelo realizado um ataque radical contra a igreja? Oh, meu Deus. Cérebro humano. Um evangelho revela que Jesus foi casado. Ela está chorando no túmulo e ele diz: mulher, por que está chorando? A palavra mulher em grego é também a mesma para esposa. Novas revelações que questionam as bases da fé. Ele pode ser o pai de Jesus. Maratona Conspirações Bíblicas. Sexta, 7 de abril, no History 2. Há 500 anos, um homem de fé desafiou sua própria igreja e mudou a visão religiosa para sempre. Especial Lutero versus Roma, sábado, 15 de abril, no History 2. Veja como em abril a história vai passar por grandes mudanças. E você, São Batista, e onde você for, eu vou atrás. E em 1518, o Papa acusou Lutero de heresia. Maria Madalena viveu 30 anos de oração na caverna. Toda a investigação arqueológica indica de que neste local estava enterrado São Pedro. No History 2. Sua vida, marcada por discriminação e calúnias, é para muitos uma prova de Prova de valentia e justificar a entrega. prova que tinha que neste local está enterrado São Acompanhe-nos em Pedro. uma viagem no tempo e descubra por que essa figura tem um papel fundamental no início do cristianismo. Não, o cara não me cobra. Esta é a minha história. Igual Os eu Segredos falei, de eu Maria expliquei, Madalena, cara, eu tive sábado, que explicar, 8 eu de não abril, acredito, mas no History ainda 2. como se diz, teve muita gente que entendeu. A cidade eterna e não conserva tem grandes sim tesouros, coisa, vestígios de uma tradição de parece que eles não serviço e querem vigília perdoar. que a transformaram em um centro de peregrinação mundial. Em suas ruas, ainda bate o coração dos primeiros Eu cristãos. expliquei o Pai Nosso, o sacramento do reino. As pegadas de Jesus em Roma, domingo, 9 de abril, no History 2. Caramba, o chá é uma das bebidas mais consumidas nos Estados Unidos. Acho que só perde para a água. Dubai é o lar de mais de 105 nacionalidades e cada uma toma seus chás de maneira diferente. Sempre tentamos fazer as coisas em grande escala. Mesmo estando em um lugar remoto do mundo. Um chá, 1000 histórias. Terça, depois de Vikings, no History 2. Eu acho que a oração que Jesus ensinou, se ele ensinou, entendeu? Vamos ver assim, né? Ele fez aquilo. Uma legião de devotos acreditam no relato que em 1917 a Virgem Maria apareceu para 3 crianças no vilarejo português de Fátima.
Nossa Senhora contou 3 segredos contendo uma série de terríveis profecias. Em 1960, católicos do mundo todo estavam certos de que as profecias dos 2 primeiros segredos já haviam se realizado. Mas o terceiro segredo e suas profecias ainda guardavam um mistério. Jesus não concordava com Igualmente isso. misteriosa foram as instruções de irmã Lúcia de que o segredo deveria ser revelado somente em 1960, quando, segundo ela, o mundo seria capaz de interpretá-lo. Todos os papas seguintes leram o segredo guardado e, num envelope selado, o Papa lia o segredo e decidia se aquele era o momento de revelá-lo ou não. A maioria dos papas, depois de ler a carta, decidiu que ainda não era a hora. Eles selaram o envelope e colocaram de volta nos arquivos do Vaticano. Muitos se perguntaram por que o Vaticano supostamente foi contra o desejo de Lúcia de revelar o segredo em 1960. Especulações sobre a profecia variavam entre o Armagedon nuclear e a queda da Igreja Católica. 1960 foi o auge da Guerra Fria. Os Estados Unidos estavam em um impasse nuclear com a União Soviética. O domínio comunista crescia, resultado direto da Segunda Guerra Mundial. Quando Cuba sucumbiu aos rebeldes comunistas, a ideologia marxista ganhou apoio sólido no hemisfério ocidental. Existe uma teoria de que quando um país se torna comunista é como um efeito dominó. E outro país se torna comunista, e outro, e outro, e outro. Em resposta, a CIA planejou a invasão da Baía dos Porcos a fim de derrubar o regime de Fidel Castro. O governo fará o possível para garantir que nenhum americano esteja envolvido nas ações. Mas a tentativa de... A tensão entre Estados Unidos e o patrocinador de Cuba, a União Soviética, aumentou. Aqueles que acreditavam nas profecias de Fátima temiam que o terceiro segredo tratasse da ameaça de uma guerra nuclear. Outros suspeitavam que o terceiro e último segredo tinha a ver com a Igreja Católica em si. E segundo especulações, essa poderia ser a ligação com as previsões do místico Nostradamus no século XVI. Nostradamus escreveu sobre o papado em versos que intrigam os estudiosos desde então. Depois que o trono for ocupado por 17 anos, 5 mudarão no mesmo período de tempo. Então, um deles será eleito nessa época, com quem os romanos não concordarão muito. O Papa, aparentemente citado por Lúcia no relato do segundo segredo de Fátima, ocupou o trono papal por 17 anos, o exato período mencionado na previsão de Nostradamus. E foi durante seu pontificado que a Segunda Guerra teve início. Como também previsto no segundo segredo revelado por Lúcia. Seria esta uma ligação nunca explorada entre os 3 segredos de Fátima e Nostradamus? 5 mudarão no mesmo período de tempo. Então, um deles será eleito nessa época, com quem os romanos não concordarão muito. O quinto Papa depois de Pio XI foi João Paulo II, o primeiro pontífice não italiano em 450 anos. Muitos católicos acreditam que João Paulo seria o tema do terceiro segredo de Fátima. O Papa João Paulo II adotou como lema todos e seu pontificado foi dedicado a essa história. João Paulo II disse: a mensagem de Fátima é mais importante hoje do que nunca. Mas qual seria a mensagem?
Estudiosos creem que o terceiro e último segredo revele a corrupção do Vaticano. O abandono das leis das Escrituras e a subsequente queda da Igreja Católica. Apostasia significa abandonar a fé católica por completo. E isso parece estar acontecendo dentro da Igreja Católica, a começar pelo... Mas a Igreja Católica é perseverante. E é bastante improvável que o Vaticano esteja escondendo uma profecia sobre o próprio fim. Isso leva à suspeita de que o último segredo de Fátima pode, na verdade, ser uma predição sobre o apocalipse nuclear e o extermínio da raça humana. Aqueles têm, inclusive, eles têm uma página, sabe? Teria Michelangelo realizado um ataque radical contra a igreja? Oh, meu Deus. Cérebro humano. Um evangelho revela que Jesus foi casado. Ela está chorando no túmulo e ele diz, mulher, por que está chorando? A palavra mulher em grego é também a mesma para esposa. Novas revelações que questionam as bases da fé. Ele pode ser o pai de Jesus. Maratona Conspirações Bíblicas. Sexta, a partir das 5, no History 2. Aí você viu, perceber, Segundo a lei, há 500 anos, o imperador azteca Montezuma escondeu um tesouro dourado em 7 locais diferentes. Agora, estas 3 famílias não vão descansar até encontrarem o ouro. O ouro perdido nos aztecas. Quarta, depois de Vikings. No History 2, muito mais história. Sua vida, marcada por discriminação e calúnias, é para muitos uma prova de valentia e entrega. Acompanhe-nos em uma viagem no tempo e descubra por que essa figura tem um papel fundamental no início do cristianismo. Esta sou eu. Esta é a minha história. Os Segredos de Maria Madalena. Sábado, 8 de abril. No History 2. No History 2, passamos os domingos à tarde com os melhores documentários. Por isso te recomendamos um pouco de história universal. Percorra 14 bilhões de anos e explore momentos-chave do passado para entender melhor o nosso presente. Domingo à tarde, a história do mundo em 2 horas. No History 2, muito mais história. E ela não conversou antes de ela, quer dizer, eu achei meio estranho, porque não tem nada. A cidade eterna conserva grandes tesouros, vestígios de uma tradição de serviço e vigília, que a transformaram em um centro de peregrinação mundial. Em suas ruas, ainda bate o coração dos primeiros cristãos. As Pegadas de Jesus em Roma, domingo, 9 de abril, no History 2. Um homem de fé desafiou sua própria igreja e mudou a visão religiosa para sempre. Especial Lutero versus Roma, sábado, 15 de abril, no History 2. Não posso te derrotar. Eu não tenho escolha a não ser te deixar. Você está proibido de lutar conosco. Suas terras perdidas não valem de nada para nós. Meu coração sempre soube que eu te veria de novo. Acha mesmo que eu seria capaz de perdoar este homem? Você e eu não somos iguais. Nós devemos batalhar contra Ragnar Lothbrok por essas ilhas. Eu quero que
todos saibam que Rolo está vivo. O rei Egbert o enviou. Ele lhes oferece uma chance de paz. O rei Egbert oferece 20 quilômetros quadrados de boa terra. Enquanto ao meu irmão, o rei concorda em soltar Rolo caso aceitem a proposta dele. Eu aceito a oferta. Eu também. Deve matar os filhos mais novos de Ragnar. Você traiu os deuses. Vikings. De segunda a sexta, às 10 da noite, no History 2. Uma aparição sagrada. 3 filhos de pastores. 3 segredos obscuros. Tudo supostamente protegido pelo escudo do Vaticano. São as profecias de Fátima. Durante mais de 80 anos, o misterioso segundo segredo desafiou as interpretações. Tudo porque supostamente afirmava que se a Rússia não se convertesse, as outras nações seriam destruídas. Católicos temiam que o último segredo contivesse a terrível profecia sobre uma guerra nuclear. Até que em 13 de maio de 2000, no 83º aniversário da primeira aparição, o Vaticano anunciou ao mundo que o terceiro segredo seria finalmente revelado. O Vaticano publicou o conteúdo da carta que irmã Lúcia escreveu em 1944 e detalhava a última profecia. A primeira parte falava sobre um desastre evitado. Vimos um anjo com uma espada cintilante de fogo na mão esquerda. Ela lançava chamas que pareciam cuspir fogo no mundo, mas se apagavam em contato com a luz que Nossa Senhora irradiava em direção a ele com a mão direita. Transmitia a ideia de que um fogo terrível engoliria a terra. E quando o anjo estava pronto para tocar a terra com a espada de fogo, Nossa Senhora esticou a mão e impediu a espada de encostar no mundo. Creio que ela nos salvou de uma possível guerra atômica. Seria uma profecia para o futuro ou para o passado? Quando escreveu a carta, irmã Lúcia alertou que ela não deveria ser aberta antes de 1960. Haveria uma ligação entre a data e a profecia da Virgem Maria sobre o extermínio mundial? 17 de abril de 1961. Os Estados Unidos iniciaram um ataque à Baía dos Porcos, no litoral sul de Cuba. O evento resultou diretamente na crise nuclear cubana em outubro de 1962 e os superpoderes nucleares mundiais entraram em um impasse que poderia destruir o mundo como o conhecemos. A Rússia levou mísseis atômicos para Cuba, muito perto das fronteiras americanas, e o presidente Kennedy disse: de jeito nenhum, queremos esses mísseis longe daqui e agora. E a Rússia falou: não vamos fazer isso. Sabíamos que tínhamos uma arma apontada na cabeça. Vamos observar a política desta nação e trataremos qualquer míssil nuclear lançado de Cuba contra qualquer país do hemisfério norte como um ataque da União Soviética contra a América. Kennedy deixou claro em um pronunciamento na TV que se um míssil saísse de Cuba, ele reagiria como se tivesse saído de Moscou. Se um míssil fosse lançado em Cuba, ele lançaria um ataque à União Soviética. E a União Soviética também responderia de volta. Poderia ter sido o fim do mundo. Historiadores acreditam que o talento diplomático de John Kennedy, por coincidência o primeiro e único presidente americano católico, preveniu a catástrofe nuclear. Desde os anos 80, o comunismo perdeu força e hoje as relações entre os Estados Unidos e a Rússia melhorou consideravelmente. Os estudiosos atribuem essa cooperação à queda da União Soviética. Mas os católicos dão crédito a um de seus pontífices mais amados, João Paulo II, e sua forte ligação pessoal com Lúcia e o terceiro segredo de Fátima. O Papa João Paulo II se identificou com aquele segredo em especial. Uma das figuras mais importantes do Vaticano desde os anos 60, João Paulo talvez soubesse do terceiro segredo há décadas. Mas somente no momento da revelação a ligação finalmente ficou clara. A lembrança de Lúcia do terceiro segredo continua. Um bispo vestido de branco,
Tivemos a impressão de que era o Santo Padre. O Santo Padre passou por entre uma grande cidade, metade dela em ruínas. Ao chegar ao topo da montanha, ele e todas as outras figuras religiosas foram mortos por uma rajada de tiros e flechas. Para muitos, esse trecho do terceiro segredo descreve o dia 13 de maio de 1981, exatos 64 anos depois da primeira aparição da Virgem Maria em Fátima. 20.000 devotos se reuniam na Praça de São Pedro para o discurso papal. De repente, ouviram-se tiros. Um homem atentou contra a vida do Papa João Paulo II. Enquanto se recuperava durante 3 semanas, ele pediu que todos os documentos de Fátima fossem entregues a ele. A tentativa de assassinato fez com que o Santo Padre reexaminasse o terceiro segredo. E ele se deu conta que talvez aquilo fosse sobre ele. E que se concretizou com o atentado que ele sofreu. Ele disse: de acordo com a aparição, eu teria morrido, mas cheguei ao limiar da morte e a Santa Mãe de Deus me amparou. Também disse que Nossa Senhora guiou o caminho do tiro. A bala não atingiu os órgãos principais do Santo Padre por frações de centímetros. Um segundo atentado contra a vida do Papa aconteceu 1 ano depois, durante uma visita justamente a Fátima, Portugal. Um padre católico tentou esfaquear o pontífice com uma baioneta, mas foi impedido pelos seguranças. Logo depois do segundo atentado, João Paulo decidiu que era hora de consagrar a Rússia da forma como indicada. Ele escreveu uma carta a todos os bispos, inclusive os ortodoxos, convidando-os a se unirem a ele na consagração do mundo e da Rússia pelo Sagrado Coração de Maria. Em 25 de março de 1984, mais de 50 anos depois do primeiro apelo de Lúcia à Igreja Católica, o Vaticano realizou a consagração da Rússia. E a irmã Lúcia disse: sim, Santo Padre, o céu aceitou a consagração. E então muitas coisas maravilhosas aconteceram no país depois disso. Gorbachev assumiu o poder, teve o coração transformado e decidiu que gostaria de visitar o Papa. Mikhail Gorbachev, com o apoio do KGB, o ditador mais poderoso do mundo, ficou com o coração tocado. Seu intelecto ficou aguçado. Ele viu a verdade. Muitos discordam que o fim da antiga União Soviética tenha sido uma intervenção divina. Ao invés disso, dizem que foi uma estratégia russa de autopreservação e sobrevivência em um mundo em rápida transformação. A União Soviética foi um país estagnado, com uma economia estagnada, durante 20 anos, até que Gorbachev assumiu o poder. Sua economia estava em queda. O povo esperava horas na fila por um pão e papel higiênico. Ele queria devolver o sentido de abertura e reestruturação, pois entendeu que tinha de ser feito. Gorbachev não mudou de ideia quanto ao comunismo, mas simplesmente fez a reforma que estava ao alcance. Mesmo assim, houve quem suspeitasse que um poder maior agiu políticas religiosas em uma região que viveu oprimida ao longo de 70 anos. Imaginem o país mais ateísta do mundo, que impunha o ateísmo em todo canto. Gorbachev visita o Papa. A bandeira do comunismo russo é derrubada definitivamente. O muro vai ao chão. A liberdade religiosa volta a ser praticada na Rússia e a ressurreição espiritual na Rússia foi absolutamente fenomenal. Será possível que tais momentos decisivos da crise nuclear cubana, a Guerra Fria, as tentativas de assassinato ao Papa, além da queda do comunismo, são todos mera coincidência? Ou seria a realização da profecia de Fátima? Em 1989, o Muro de Berlim foi ao chão sem guerra nenhuma. Foi derrubado por aqueles que o ergueram. E isso é conversão, é coração transformado. Foi o fim da Guerra Fria e o fim da ameaça iminente do extermínio nuclear que ameaçava o mundo desde o início dos anos 50. Entretanto, muitos defendiam que ainda existia uma profecia mais terrível no terceiro segredo e que o mistério não havia sido solucionado. Por que tantos ainda acreditam que as palavras de Fátima falam sobre a Terceira Guerra Mundial?
das mais duradouras e misteriosas polêmicas da Igreja Católica é a profecia de Fátima. Eu só acho que há tanta controvérsia e especulação porque nós, seres humanos, queremos ver as coisas com clareza. A gente precisa buscar respostas. Estamos em uma encruzilhada e uma das direções levará à paz mundial. Mas se pegarmos o caminho errado, vamos acabar em uma guerra tão terrível que seremos todos exterminados. O primeiro segredo previa almas queimando no inferno. O segundo alertava sobre uma guerra devastadora. Devotos dizem que tudo indica que ambos se realizaram com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas muitos dizem que a terceira profecia ainda não foi cumprida. Nesse caso, por que o Vaticano esconde a verdade da humanidade? Ainda existem pessoas, alguns grupos, que negam que o texto completo tenha sido revelado e que o Vaticano ainda mantém algo escondido. O Vaticano divulgou o que eles dizem ser o terceiro segredo em 26 de junho de 2000. Mas não pode ser o terceiro segredo. Uma pessoa que teve a chance de ver a carta disse que o segredo tem de 20 a 25 linhas. Na versão do Vaticano, do segredo de Fátima, tem 62 linhas. A versão do Vaticano do segredo não tem qualquer assinatura da irmã Lúcia no final. E todas as cartas conhecidas, as cartas autênticas da irmã Lúcia, têm a assinatura dela no final. Há quem acredite que a parte supostamente não revelada do terceiro segredo contenha uma profecia sobre o fim da humanidade, talvez um conflito nuclear. Mas quem defende o Vaticano está satisfeito com o que a Igreja revelou como sendo as palavras da irmã Lúcia sobre a aparição da Virgem Maria. Pensar que o terceiro segredo não foi revelado é o mais puro sensacionalismo. O terceiro segredo foi revelado por inteiro, pois o Vaticano tem a carta original de Lúcia escrita em português. Você pode encontrá-la na internet. O Papa João Paulo II disse que a mensagem foi transmitida. O Santo Padre atual, o Papa Bento XVI, disse que a mensagem foi dada integralmente. Pelo que soube daqueles que a conheceram, a irmã Lúcia ficava muito triste quando diziam que a mensagem não foi revelada. Em 13 de fevereiro de 2005, depois de uma vida inteira dedicada ao pedido da Virgem Maria para espalhar a mensagem de Fátima, a irmã Lúcia morreu de causas naturais aos 97 anos.